Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Como é que foi a sua Páscoa? Pois é, essa reflexão era para ter sido publicada na quarta-feira antes da Páscoa, mas eu dei mais uma escorregada, então vai hoje, segunda-feira, após a Páscoa. E essa reflexão vai ser muito breve, mas vai ter alguma coisa a ver com a Páscoa. Não com a crucificação, não com o martírio, não com as culpas, não com aquela questão do pecado original, nada disso. Vai ser duas palavras, né? Uma frase muito breve que Jesus falou quando ele foi recrutando os seus discípulos, né? Na verdade, o que eu vou falar aqui tem mais a ver com quando ele recrutou Simão Pedro, e a gente vê isso naquele seriado Jesus de Nazaré, seriado The Chosen, lá na primeira série, terceiro, quarto episódio. E nós tivemos também naquele filme Jesus de Nazaré, um filme de 6 horas, que é dividido, se não for mais, que é dividido em várias partes, né? E lá também Jesus vai chegando, vai recrutando os seus discípulos usando uma expressão muito simples, em inglês, follow me, siga-me. E no The Chosen, Simão Pedro está com aquela questão toda da dívida, né? Então Jesus pede para ele lançar a rede, vem aquela montoeira de peixe, aí ele sai de peixe, ele se prostra, cai de joelhos em frente a Jesus, pergunta para ele, você é o Messias, né? Aí ele fala que não merece, que não sei o quê, que eu não vale a pena, eu não sou, né? Se faz aquele exame de consciência, né? E Jesus fala para ele, follow me, mais nada, né? Siga-me. Isso está retratado no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu vou ler aqui os versículos 18 a 22, brevemente, tá? Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Essa versão é um pouco diferente do que está retratado no filme, né, no seriado The Chosen. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão, João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. A reflexão que eu queria trazer hoje, esse pedido, esse chamado ele já foi feito. Siga-me. Jesus não veio ensinar nada de novo para a gente, porque tudo que ele nos ensinou, na verdade, nós já sabemos, nós já trazemos, porque nós temos gravados em nossas consciências as leis de Deus. Mas ele veio nos relembrar dessas leis que nós já temos. Nós sabemos o que é o certo e o que é errado, nós sabemos o que devemos fazer em nosso próprio benefício. Não é que é a questão de não vou pecar porque eu não quero ir para o inferno, não tem nada a ver com isso, né? Eu quero acertar porque eu quero melhorar enquanto espírito imortal. Porque a gente sabe que quando a gente insiste no equívoco, eu não vou nem dizer em erro, no equívoco, tem um dia que a gente se entedia, porque só o amor, só o bem nos aproxima que nos aproxima de Deus, nos preenche, nos faz felizes. E aí Jesus vem e fala, siga-me. E aí? Como é que você está com essa questão? Você está seguindo? Você está aceitando o convite ou você ainda está se recusando, rejeitando esse convite? A gente lembra lá da resposta de Paulo Apóstolo, a questão 1009 do Livro dos Espíritos, né? Que o castigo é o aguilhão que excita a alma a dobrar-se sobre si mesma e buscar o porto da salvação, né? Buscar o caminho, né? Ele deriva do falso movimento da alma, um falso movimento. O que é esse falso movimento? Que a gente sai daquele caminho do bem, do amor, e vai para o caminho do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E esse caminho, ele pode até nos satisfazer por algum momento, né? Satisfazer o nosso ego, mas ele não nos satisfaz a longo prazo, porque nós não temos isso
DNA divino. Não é isso, não foi para isso que nós fomos projetados, criados. Nós fomos projetados e criados para amar. Então, toda vez que a gente se desvia desse caminho, a gente acaba entrando em sofrimento, porque a nossa consciência entra em conflito. Porque na nossa consciência nós sabemos o que é o certo e o que devemos fazer. E aí Jesus vem e fala, siga-me. E aí? Como é que é isso para você? O que você acha? Você tem aceitado esse convite? Tem alguma coisa na tua vida? Lembrando, né? Que o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. Por quê? Porque quando nós estamos em sintonia com as leis de Deus, não há dores, há experiências. E aí fica o convite. Se a tua vida, neste momento, está te trazendo algum desafio, alguma dor, será que é porque você esqueceu de seguir o que Jesus veio te lembrar que você deveria seguir? Toda vez que eu tenho sofrimento, é porque eu esqueci. Não é de graça. É porque eu esqueci. Porque quando eu estou em sintonia com o divino que eu trago dentro de mim, como você também tem o divino dentro de você, nada me falta. Eu não sinto falta de nada. Eu sou pleno, eu sou completo e eu sou, naquele momento, feliz. E aí eu queria te fazer esse convite. Você fizesse essa reflexão, que seja a sua reflexão de Páscoa atrasada, e que se você tiver algum comentário para colocar, coloca aí, vamos fazer um estudo juntos. Né? Achar que tem algum valor, compartilha. Se tiver alguém que esteja, né, em algum sofrimento, que talvez essas palavras possam ajudar, compartilha com essa pessoa. Também compartilhe com alguém que você acha que pode me ajudar, nos ajudar, trazendo um comentário que a gente possa fazer um estudo junto. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, Feliz Páscoa atrasado. E até a semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem não, né? Porque hoje é segunda-feira. Até quarta-feira, se Deus quiser. Fica com Deus. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Como é que você está? Como é que foi a sua Páscoa? Pois é, essa reflexão era para ter sido publicada na quarta-feira antes da Páscoa, mas eu dei mais uma escorregada, então vai hoje, segunda-feira, após a Páscoa. E essa reflexão vai ser muito breve, mas vai ter alguma coisa a ver com a Páscoa. Não com a crucificação, não com o martírio, não com as culpas, não com aquela questão do pecado original, nada disso. Vai ser duas palavras, né? Uma frase muito breve que Jesus falou quando ele foi recrutando os seus discípulos. Né? Na verdade, o que eu vou falar aqui tem mais a ver com quando ele recrutou Simão Pedro, e a gente vê isso naquele seriado Jesus de Nazaré, seriado The Chosen, lá na primeira série, terceiro, quarto episódio. E nós tivemos também naquele filme Jesus de Nazaré, um filme de 6 horas, que é dividido, se não for mais, que é dividido em várias partes, né? E lá também Jesus vai chegando, vai recrutando os seus discípulos usando uma expressão muito simples. Em inglês, follow me, siga-me. E no The Chosen, Simão Pedro está com aquela questão toda da dívida, né? Então Jesus pede para ele lançar a rede, vem aquela montoeira de peixe, aí ele sai de peixe, ele se prostra, cai de joelhos em frente a Jesus, pergunta para ele, você é o Messias, né? Aí ele fala que não merece, que não sei o quê, que eu não vale a pena, eu não sou, né? Se faz aquele exame de consciência, né? E Jesus fala para ele, follow me, mais nada, né? Siga-me. Isso está retratado no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu vou ler aqui os versículos 18 a 22, brevemente, tá? Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Essa versão é um pouco diferente do que está retratado no filme, né, no seriado The Chosen. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão, João, seu irmão,
Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. A reflexão que eu queria trazer hoje, é esse pedido, esse chamado ele já foi feito. Siga-me. Jesus não veio ensinar nada de novo para a gente, porque tudo que ele nos ensinou, na verdade, nós já sabemos, nós já trazemos, porque nós temos gravados em nossas consciências as leis de Deus. Mas ele veio nos relembrar dessas leis que nós já temos. Nós sabemos o que é o certo e o que é errado, nós sabemos o que devemos fazer em nosso próprio benefício. Não é que é a questão de não vou pecar porque eu não quero ir para o inferno, não tem nada a ver com isso, né? Eu quero acertar porque eu quero melhorar enquanto espírito imortal. Porque a gente sabe que quando a gente insiste no equívoco, eu não vou nem dizer em erro, no equívoco, tem um dia que a gente se entedia, porque só o amor, só o bem nos aproxima que nos aproxima de Deus, nos preenche, nos faz felizes. E aí Jesus vem e fala, siga-me. E aí? Como é que você está com essa questão? Você está seguindo? Você está aceitando o convite ou você ainda está se recusando, rejeitando esse convite? A gente lembra lá da resposta de Paulo Apóstolo, a questão 1009 do Livro dos Espíritos, que o castigo é o aguilhão que excita a alma a dobrar-se sobre si mesma e buscar o porto da salvação, e buscar o caminho, Ele deriva do falso movimento da alma, de um falso movimento. O que é esse falso movimento? Que a gente sai daquele caminho do bem, do amor, e vai para o caminho do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E esse caminho, ele pode até nos satisfazer por algum momento, satisfazer o nosso ego, mas ele não nos satisfaz a longo prazo, porque nós não temos isso no nosso DNA divino. Não é isso, não foi para isso que nós fomos projetados, criados. Nós fomos projetados e criados para amar. Então, toda vez que a gente se desvia desse caminho, a gente acaba entrando em sofrimento, porque a nossa consciência entra em conflito. Porque na nossa consciência nós sabemos o que é o certo e o que devemos fazer. E aí Jesus vem e fala, siga-me. E aí? Como é que é isso para você? O que você acha? Você tem aceitado esse convite? Tem alguma coisa na tua vida? Lembrando, que o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. Por quê? Porque quando nós estamos em sintonia com as leis de Deus, não há dores, há experiências. E aí fica o convite. Se a tua vida, neste momento, está te trazendo algum desafio, alguma dor, será que é porque você esqueceu de seguir o que Jesus veio te lembrar que você deveria seguir? Toda vez que eu tenho um sofrimento, é porque eu esqueci. Não é de graça. É porque eu esqueci. Porque quando eu estou em sintonia com o divino que eu trago dentro de mim, como você também tem o divino dentro de você, nada me falta. Eu não sinto falta de nada. Eu sou pleno, eu sou completo e eu sou, naquele momento, feliz. E aí eu queria te fazer esse convite. Você fizesse essa reflexão, que seja a sua reflexão de Páscoa atrasada, e que se você tiver algum comentário para colocar, coloca aí, vamos fazer um estudo juntos. Achar que tem algum valor, compartilha. Se tiver alguém que esteja em algum sofrimento, que talvez essas palavras possam ajudar, compartilha com essa pessoa. Também compartilhe com alguém que você acha que pode me ajudar, nos ajudar, trazendo um comentário que a gente possa fazer um estudo junto. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, mais uma vez, feliz Páscoa atrasado, e até a semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem não, porque hoje é segunda-feira, até quarta-feira, se Deus quiser. Fica com Deus.